Eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, significa princípio. No capítulo 12, nós leremos alguns versículos e depois alguns versículos do capítulo de número 13. 12, o primeiro verso. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Capítulo 13. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre você, disse Abrão a Ló, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra diante de você? Peço que você se afaste. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina de Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor e como a terra do Egito até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram um do outro. Versículo 14. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda a terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nossa gratidão, ó Deus, pela liberdade que temos de culto, nossa gratidão por esta semana tão especial de colheita, nossa gratidão pela liberdade de ministrar a tua palavra, e pedimos que o Senhor fale a cada vida, a cada coração, e essa palavra vá chegando e sendo um instrumento do Senhor para a transformação. Nós pedimos e agradecemos o nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar ainda e esta palavra chegar a muitas vidas. Confiar é difícil, é o nosso tema desta manhã. Nós temos um grande dilema na vida, e o grande dilema é confiar. Confiar não é fácil. A desconfiança, ela é uma marca forte hoje na vida de tantas pessoas. Diante de tanta falsidade, diante de tantos enganos, as pessoas estão sendo treinadas para a desconfiança, para não confiar. Nós chegamos a um ponto em que grande parte da sociedade parte do princípio de que todos estão errados. E então precisamos provar a nossa honestidade quando vamos realizar um negócio. A desconfiança também se evidencia quando nós enfrentamos um problema. Porque nós temos dificuldade de confiar também em Deus.
confiar no Senhor. Não é fácil confiar em Deus no enfrentamento dos desafios. Quando nós enfrentamos dificuldades, perguntamos: por que eu? Por que eu? Será que Deus não está me vendo? Não está me ouvindo? Ou Deus está zangado comigo? Como é difícil entender que por trás das dificuldades nós temos propósito. E por trás de propósito nós temos um Deus. A confiança, ela foi quebrada. Ela foi atingida, sabe onde? No Éden. Lá quando entrou o pecado, quando a serpente, ela chega e joga palavras que você conhece o texto, e ali a confiança em Deus é quebrada. Confiar é difícil. Há 15 dias, ministrei uma palavra aqui pela graça de Deus sobre viver não é fácil. Viver não é fácil. Está aí nas redes sociais da igreja. Mas hoje eu quero falar sobre confiar é difícil. E um dos versos mais amados do mundo é esse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas este verso, ele é um dos mais difíceis, porque falamos, confiar não é fácil. Esta semana, eu estava me lembrando de uma ilustração muito antiga, e por certo você conhece, daquele menino que estava sozinho, na sala de espera de um voo, estava no aeroporto, aguardando o momento do embarque. Quando o embarque foi começar, pegaram o menino e o colocaram na frente, ali na fila, e ele então entrou primeiro, antes dos demais, e esse menino sempre simpático, alegre, e ele não se mostrava temeroso em nenhum momento, e ele foi e ele ocupou o seu assento. As pessoas entraram, assentaram próximas ali, e o avião então, ele levanta o voo, e eles estão viajando, e o menino está colorindo um livro, está tranquilo, está meditando ali, está ligado no que ele está fazendo. E de repente o avião entra numa turbulência e começa a balançar, as pessoas começam a ficar com medo, porque era uma turbulência forte, mas o menino estava tranquilo. E então a pessoa que estava do outro lado do corredor, olhando e vendo o menino daquela forma, e não entendendo muito, pergunta: você, garoto, não está com medo? E ele levanta os olhos, olha para ela e diz: não, pisca um dos olhos, e diz: meu pai é o piloto, meu pai é quem está comandando, é quem está coordenando esta viagem. Confiança. Confiança é se colocar sob a guarda de alguém e estar tranquilo. Confiar é crer, é acreditar. Confiar é o grande desafio. Por que estou falando isso? Porque eu vejo nesse texto que lemos confiança. Um homem que confia. E eu quero destacar 3 breves lições olhando para a palavra que nós lemos nesta hora. A primeira delas é que Abrão, ele confia na direção de Deus. Confiar em Deus. Aqui está a expressa confiança. Abrão confia na direção de Deus. Você viu o chamado logo no começo do capítulo 12. Abrão tem 75 anos de idade. E ele deixa os parentes, os amigos, a cultura, deixa o povo, confiando somente na palavra. Mas esta palavra é a palavra de Deus. E ele confia na direção, porque Deus diz assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. Não diz para onde que é. Não dá para ele o mapa, e dizendo: você vai chegar, é lá em tal lugar. Mas Abrão, ele deixa e ele vai. Nós sabemos do episódio que ocorre com Moisés, mas esse episódio é mais tarde, quando o povo é guiado, Moisés e o povo, por uma nuvem durante o dia, e durante a noite por uma coluna de fogo.
Nós sabemos que Deus vai se manifestando, a nuvem baixa, o povo para, a nuvem se levanta, o povo vai. Esta direção visível, essa direção tão mais fácil, humanamente falando, do que esta de uma família que recebe lá em Gênesis 12 uma palavra, uma direção que eu vou dar. E Abrão, ele confia na direção. Sabe, de vez em quando nós ouvimos algumas pessoas dizerem, eu vou na direção do meu nariz. Direção que você vai? No meu nariz. Quero só chamar você a pensar que o nariz, às vezes não, é bom nós perguntarmos se ele aponta para frente ou para baixo. É bom nós perguntarmos porque Abrão vai na direção de Deus. E o que nós encontramos na palavra é a necessidade de irmos na direção de Deus. Deus não te pede para ir onde Ele não te guia. Nós estamos na direção certa quando Deus está guiando. Aprendemos nesse texto a confiar na direção, a confiar em Deus, que Ele está dirigindo. Mas a segunda lição que eu aprendo aqui, quero destacar com você, confiar na justiça de Deus. Na direção e na justiça. Você viu que Ló foi com ele, Ló era o sobrinho, e Ló está envolvido na bênção. Ló está envolvido naquela situação, e Ló então está indo com ele na bênção, está na bênção do tio. Sabe, a bênção do tio, e ele está indo. No entanto, de repente no capítulo 13, quando eles já marcharam um tempo, você encontra uma confusão entre os pastores de Abrão, do gado de Abrão, Abrão muito rico, e os pastores de Ló, que também tinham os seus bens. E Abrão fala, olha, nós devemos nos separar, nós somos chegados, parentes, não vamos criar confusão não. Olha aí, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, escolha para onde você quer ir. Ló levanta os olhos e vê a melhor pastagem, vê o lugar que ele diz, aqui eu estou feito, aqui está tudo bem para mim, aqui está tudo tranquilo. Então, aquele homem que se agregou para beneficiar da bênção, agora escolhe a melhor parte. E eu fiquei pensando nisso, como que nós ficaríamos nessa? Engraçado você, né, Ló? Além de vir comigo, você nem chamado foi, além de vir comigo, além de já estar aproveitando da bênção, olha só, você tem gado, você ainda vai escolher a melhor parte, a bênção é minha. Olha bem aqui, Abrão não faz isso. Eu fiquei pensando nesse texto. Abrão, ele crê que Deus está no processo. Abrão crê que nas dificuldades ele pode confiar, que ele não está sozinho no processo. Abrão crê que Deus é o Senhor da sua vida, lá no Salmo 62, só para citar um texto que vem nos ajudar nisso, diz assim, confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Sabe, queridos, o nosso problema com confiança é que nós achamos que confiar é Deus fazer o que nós queremos que Ele faça. Nós achamos que confiar é Deus fazer como nós queremos e do jeito que nós queremos e na hora que nós queremos. Eu gosto de uma frase de William Shakespeare, ele diz o seguinte, o céu ainda está acima e lá preside um juiz que nenhum rei pode corromper. Eu fiquei pensando nisso, em nome da paz, entre Ló, Abrão, aceita perda, humanamente falando, aceita o dano, o prejuízo. Abrão não ficou frustrado, não ficou revoltado com a injustiça cometida pelo seu sobrinho, que escolhe a melhor pastagem. Sabe por quê? Porque ele confiava na justiça maior. Confie na justiça de Deus. Ele confiava na justiça do Senhor. Você escolheu essa aqui que parece melhor, tudo bem. Eu aprendo que Abrão confia na justiça do Deus eterno. E a última lição, Abrão confia na promessa de Deus. Se você olhar nos versículos 14 em diante, o Senhor, depois que Ló foi para a região que ele escolheu, o Senhor diz para Abrão, erga os olhos, aleluia. Olhe para todo lado aí, para o norte, para o sul, leste e oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a tua descendência.
Sabe, irmãos, Abrão perdeu o companheiro. Abrão perdeu a confiança, podia ter perdido a confiança nas pessoas, perdeu os pastos mais bonitos, mas ainda que tenha que ter ficado com o resto, ele olha pela ótica divina, ele olha pela ótica de Deus. A promessa da terra ainda era de Abraão. Irmãos, a promessa ainda era de Abraão. A promessa ainda era dele. Ainda que Ló tenha escolhido e tenha agido injustamente, a promessa continuava valendo. Eu falo com você que tem enfrentado injustiças. Falo com você que tem olhado para a vida do ponto de vista da ótica humana. E você aponta injustiças que tem enfrentado. Eu chamo você a confiar. Aqui Deus volta a falar para ele e diz: a sua descendência será como o pó da terra. Abraão, minha palavra não mudou. Ló fez isso com você, mas a minha palavra continua. Minha palavra continua valendo. E eu acho tremendo porque aqui Ló, ele fixa os olhos, aliás, Abrão fixa os olhos na palavra. Fixa os olhos na promessa. Confia na promessa. E esta é a visão que eu quero compartilhar com você. Você que está chegando hoje para se tornar membro da igreja. Eu quero chamar você a confiar na direção de Deus. Quero chamar você a confiar na justiça de Deus. Sabe, eu quero chamar você a olhar para a palavra e crer na promessa de Deus. Eu preciso terminar. Mas confiamos em Deus porque sabemos que Ele nos conhece. Tu formaste o meu interior, diz o salmista. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Eu quero dizer para você que a confiança é a chave. A confiança, desde o começo, eu fiquei pensando no começo, quando Deus falou para Abrão, e ele rompe, e ele vai. Eu quero dizer para você que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Abrão se torna amigo de Deus, tinha confiança na direção, na justiça e nas promessas. Quero chamar você, toda a igreja, toda a comunidade, ainda que esse ano tenha sido um ano difícil, ainda que nós estejamos vivendo um período de Natal diferente, confia na direção, confia na justiça e confia na promessa de Deus. Porque sabe o que aconteceu com Abrão? Chegou no lugar que Deus tinha preparado para ele. Quem conhece a história sabe que, infelizmente, Ló se deu muito mal. Aquilo que é aparente, às vezes nós vamos pelas aparências. As aparências chamam a atenção da gente. Não vá pelas aparências, vá pela direção de Deus. Confia em Deus. Confia nas promessas. A justiça, pastor, confia na justiça de Deus. Eu quero hoje, com esta palavra, dizer que confiar é difícil. Porque nós vivemos uma sociedade que não confia. Nós aprendemos a desconfiar. Mas você pode confiar aqui. Aquele que verdadeiramente conhece a Deus, confia no Senhor. Sabe por que a história de Abraão é tão linda e ele se torna o pai da fé? Porque ele confiou. Você, pai, pode confiar. Você, mãe, pode confiar. Tua família pode confiar. Você que está sendo recebido hoje, pode confiar. A igreja pode confiar. Por isso também nós agimos com fidelidade, entregamos nossos dízimos e ofertas agora há pouco. Sabe por que fazemos isso? Porque confiamos. Em obediência à palavra, nós entregamos, porque é Ele quem nos conduz.
Senhor, muito obrigado. Porque a nossa vida não está solta. Nossa vida também não está embasada na teoria humana. Nossa vida tem como base o Senhor, que é a rocha do nosso caminhar. Por isso, nesta hora, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo toque em cada coração, em cada vida, os que estão perto, os que estão longe. Nós declaramos, ó Pai, que decidimos confiar no Senhor. Sabemos que a decisão é uma escolha. Decisão não é sentimento, confiança não é sentimento. Confiança é uma escolha. Confiança, nós decidimos confiar. Decidimos confiar na Tua direção, na Tua justiça e nas Tuas promessas. Recebe adoração, louvor e a nossa gratidão, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.